Fala galera, sejam muito bem-vindos da coletiva do Tidico. Gente, agora mudou tudo. Pode comemorar demais, nação, novidades maravilhosas finalmente acontecendo no São Paulo. E eu, Tidico, trago tudo pra vocês, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, que ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E deixa esse likezinho, vão deixando esse like aí que dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário, no crescimento do canal, dá mó moral mesmo, galera. E, gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, é isso mesmo, quer ter acesso, né, à grade dos canais abertos e fechados, a transmissão dos jogos, né, São Paulo, LDU e todas as outras, jogos internacionais, nacionais, você tem todas as transmissões ali. Tem também lançamentos, né, dos streamings, dos filmes e das séries. Tudo você acompanha pela TV Fans. É só ir nesse QR Code aqui ou no link do primeiro comentário fixado. O caminho é o mesmo, vai para o mesmo lugar para você já entrar em contato com eles e receber o seu teste. É muito legal, né? Custo-benefício simplesmente espetacular e você pode ter aí no seu smartphone, né? No celular, tablet, notebook, televisão, não preciso nem falar, né? Aonde você quiser, você tem a TV Fans, acesso aos jogos, né, a transmissão dos jogos, grade dos canais abertos e fechados, os lançamentos de filmes e séries de streamings, a TV Fans é completaça, custo-benefício espetacular. Tá esperando o quê? Vai nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado que você vai pro mesmo lugar, já entra em contato e já consegue o seu teste. Vai que eu garanto que é muito bacana. Valeu, TV Fans! Galera, está literalmente acontecendo, agora mudou tudo no São Paulo, nós podemos, é o sonho realizado, né? Nós podemos comemorar demais, finalmente Lucas Moura treinou com o time, está treinando com o time e eu prometi pra vocês que eu ia atualizar vocês em relação a tudo isso que ia acontecendo e cá estou, né? Aqui estou. Lucas Moura tem uma grande chance, uma grande probabilidade que só aumenta em um momento muito decisivo, só aumenta para jogar contra a LDU. Lucas Moura lá atrás, ele veio pra isso, tudo bem, o São Paulo culminou do São Paulo ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo acabou ganhando a Copa do Brasil muito pela chegada do Lucas. É óbvio que dá pra enaltecer o trabalho do Dorival e o trabalho dos jogadores, dos companheiros do Lucas naquele título de Copa do Brasil, mas se o Lucas não chega, a gente sabe que é difícil. Quando você tem um craque desse nível, desse porte, que faz total diferença, ele é um fator preponderante para levar um título para um campeonato, né, para ser campeão de um torneio de grande expressão como a Copa do Brasil. E só que o Lucas, ele permanece, ele continua no São Paulo para Libertadores, é de forma específica para Libertadores. Então o Lucas sabe e ele mesmo se cobra de dar essa, não seria uma retribuição, mas ele quer dar esse retorno pro São Paulo, pra torcida do São Paulo e para ele também. Então, galera, neste momento o Lucas só avança em relação à sua recuperação física para estar disponível no banco de reservas ou no time do São Paulo pro técnico Hernan Crespo no jogo de quinta-feira contra a LDU, nossa final antecipada, o jogo mais importante da temporada até agora. E aí, galera, é maravilhoso ou não é? Está acontecendo. E digo com mais calma, não é bem por aí. É óbvio, gente, é um risco muito grande. É óbvio que não seria ideal colocar o Lucas nessa partida. É óbvio que o certo era segurar mais o Lucas, só que não dá. Nós precisamos dos nossos melhores jogadores agora, no jogo mais importante da temporada, por conta do primeiro placar, por conta do primeiro resultado ruim que foi, infelizmente, no primeiro jogo contra a LDU lá em Quito. Então não adianta, por pior que seja, por mais arriscado que seja, nós precisamos usar o Lucas agora. Precisamos de um jogador do talento do Lucas, porque a gente sabe que no futebol não adianta. Você pode ter um time encaixado, você pode ter um trabalho técnico excelente. Meu irmão, se você não tiver um craque, se você não tiver um jogador que na hora do vamos ver, coloca a bola debaixo do braço e fala, agora é comigo,
Não adianta, não adianta. Pode pegar os melhores times, os times mais bem encaixados. Tem craque, tem um cara ali muito diferenciado, né? Que no momento em que o bicho tá pegando faz a diferença no jogo, chama a responsabilidade. E nós sabemos disso. Por mais que nós tenhamos jogadores super interessantes no elenco, no time de São Paulo, tem hora que falta, tem hora que o jogador A, B ou C não tá bem, a gente gosta, sabe que é bom jogador, mas não é aquele craque, não é aquele jogador pra fazer a diferença como é o Lucas Moura. E galera, a notícia do Lucas que eu vim trazer aqui pra vocês, que é uma das melhores coisas que estão acontecendo no São Paulo agora, que estão acontecendo com a gente, a do Oscar nem sei se é notícia mais, porque o Oscar, neste momento, pelo que nós estamos vendo, o Oscar tá muito mais avançado do que o Lucas em relação à recuperação física e com certeza estará disponível pro Crespo no jogo contra a LDU. Então é muito bacana. O Oscar já fez 2 ou 3 treinos completos, 3 ou 4, se eu não me engano, treinos completos já com o time de São Paulo, ou seja, o Oscar já está pronto, o Oscar já está preparado para jogar. Claro, né, que a gente tem uma impressão que vai faltar ritmo de jogo, mas o Oscar é um jogador do nível do Lucas. Eu prefiro o Lucas. Mas o Oscar é um cara diferenciado que veio da Europa também. É um cara que nós estamos esperando fazer toda a diferença individualmente falando. E aí tá aí. Era uma coisa que nós estávamos sonhando, uma coisa que nós estamos projetando demais os 2 jogos contra a LDU. Não esperávamos que fosse tão ruim o primeiro jogo, mas de toda forma, na projeção que nós fazíamos dos jogos contra a LDU, jogos importantíssimos do São Paulo pós-data FIFA, na volta da Libertadores, nós estávamos sonhando em contar com os 2 e está acontecendo. Então o Oscar estará disponível para o Crespo já para jogar e o Lucas muito provavelmente, pelo que nós estamos vendo agora, ninguém vai segurar o Lucas, muito provavelmente ele estará disponível para o Crespo também. Tem uma conversa, tem uma discussão de que o Rodriguinho, né, vai entrar de titular no lugar do Oscar. Por enquanto é isso. O que tá acontecendo pode mudar, pode ter reviravolta em relação a isso, mas o que está acontecendo, o que estão falando é que nesse momento o Oscar vai jogar, mas pode ser que o Crespo entre com o Rodriguinho. Eu não acho interessante. Adoro o Rodriguinho, jogador promissor, jogador que tá evoluindo bastante, gosto do Rodriguinho, mas pra mim o Oscar é muito mais jogador. O Rodriguinho não tem idade o suficiente pra isso ainda. A carreira do Oscar fala por si só. Ah, Tico, mas ele não tá jogando e tal. Os caras jogam de volante muitos jogos no São Paulo. O Oscar, encaixado com o Crespo, pra mim vai jogar muita bola. E o Oscar pode estar mal o que for. Chega uma hora que ele encaixa um lançamento, dá uma enfiada de bola que o cara que coloca alguém na cara. E o Oscar, ele é um cara que ele não se intimida, né? É um cara já com muita experiência. Pra mim é o cara pra esse jogo contra a LDU pra fazer a diferença também. É um potencial, o Oscar é um craque, né? Então eu acho que eu entendo o Crespo caso ele entre com o Rodriguinho, pelo fator do Rodriguinho já vir jogando e pelo fator físico do Oscar. Mas falando de técnica, por mais que eu ache o Rodriguinho um jogador interessante, que eu goste do Rodriguinho, pra mim o Crespo não pode brincar, não pode vacilar. Pra mim ele já deveria, independente do ritmo de jogo, já deveria entrar com o Oscar. De todo, se o Oscar não estiver aguentando, se tiver mal, tira e põe o Rodriguinho. Mas eu acho que tem que entrar com força máxima. Mas, galera, é maravilhoso. Muito provavelmente nós poderemos contar com o Oscar e Lucas Moura pra esse jogo da LDU. Tão felizes ou não? Galera, nosso queridíssimo volante Luan se lesionou, né? Se machucou novamente. Gente, pra mim o Luan não dá mais. Pra mim o Luan, infelizmente, não pode mais trabalhar com a camisa do São Paulo. É muito mal fisicamente falando, né? Eu sempre defendi o Luan aqui, sempre achei um jogador interessante, mas eu acho que não dá mais. Eu estava esperando muito uma reviravolta do Luan com o Crespo e ele volta e se lesiona também. Eu acho que aí tá puxado em relação ao Luan. É muito duro, é muito triste pra eu chegar aqui e falar isso pra vocês, porque eu sempre fui um cara que eu sempre gostei do Luan, sempre defendi o Luan, sempre achei o Luan um cara muito interessante tecnicamente falando, mas aparentemente, fisicamente falando, não pode jogar no São Paulo, assim como o Dineno. O Dineno, fisicamente, não dá, acaba pegando a vaga de alguém. Nem pra reserva eu acho que serve. Nós precisamos de jogadores reservas quando os principais não possam atuar, um jogador reserva que meramente aguente a correr.
Tudo bem, vamos pensar que o Dinei é o quarto centroavante do São Paulo no banco. É que o São Paulo tem muito atacante, né? Mas mesmo assim o Dinei não tá muito mal fisicamente, como o Luan também. Tudo bem que nós temos muitos jogadores da posição. Centroavante, vai, ó, sem os desfalques. Caleri, Rian Francisco, André Silva. Aí você tem o Tapia e o Rigoni, o Crespo ele coloca de centroavante, né? Então são muitos atacantes, realmente. E meio-campistas também, os volantes, ele entra com Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilha, Alisson, tem o Luiz Gustavo, tem o Hugo voltando. Então eu acho, tem o Negruti que ele colocou como zagueiro, mas é volante. Então eu acho que o Luan, infelizmente, para esse nível físico, eu acho que fica puxado uma continuidade do Luan no São Paulo. Mas vamos ver, né? Tomara que dê a volta por cima, né? Mas é isso, galera. O Luan está lesionado. Está lesionado, algo que não é surpreendente, não é muita dúvida pra nós, né? Gente, Cédric Soares estava, pra mim não poderia nem ter, deveriam ter detectado antes e não ter colocado o Cédric na primeira partida contra a LDU, o jogo que ele jogou mal, né? Aí ele foi desfalque contra o Santos e é dúvida pro segundo jogo contra a LDU. O Cédric, galera, o Cédric pra mim, ele tá mal e ele vira dúvida, né? Eu acho ainda que o Cédric vai jogar, só que tem o Mailton na posição. Tem o Mailton que jogou contra a LDU e jogou contra o Santos. Não tá bem ainda, não tá jogando, né? O que nós imaginávamos que ele iria chegar jogando, mas normal, o Mailton está em um período, em uma fase de adaptação no São Paulo e ele acabou de chegar. Não dá pra fazer nenhuma análise futebolística em relação ao Mailton, é muito injusto falar sobre isso, né? Então não tem problema, o Mailton, quando ele entrar, nós estamos esperando que ele dê o retorno. Mas tem dúvidas em relação ao Cédric. Ele estava se recuperando, né, de uma virose, estava acredito que uma indisposição estomacal, né? Mas vamos torcer pro Cédric se recuperar o quanto antes e estar disponível. Te digo, o que você acha? Eu acho que o Cédric vai estar recuperado até lá e muito provavelmente vai jogar. E tem o Mailton também na sombra dele que nós estamos esperando para ver como é que vai estar essa situação da lateral direita. E aí nós temos o Saravia. Te digo, que história é essa do Saravia? Gente, eu fui atrás, fui apurar pra vocês, está muito na base do rumor e da sondagem. Pelo que eu pude apurar, eu não quero descredibilizar ninguém. Eu não vou dar a fonte aqui porque não me passa tanta credibilidade. Eu vi que o São Paulo teria ido atrás do Saravia agora, para um contrato de 2, 3 anos, lateral direito, que eu acho interessante. Mas parece que ele vai continuar no Atlético Mineiro. Mas tem sim, galera, uma história, porque o Saravia, ele não é de hoje que o São Paulo se interessa pelo Saravia. Eu acho o Saravia um bom lateral direito, mas não é de hoje que o São Paulo se interessa pelo Saravia e ele não está bem lá no Atlético, né? Pode ser que ele fique lá, mas o contrato dele se encerra neste ano. Mas da mesma forma que eu trago pra vocês que é muito, não tem nada oficial, e pelo que eu pude apurar, não tem realmente nada mesmo. Não sai da base de um rumor. De um rumor mesmo, não dá nem pra falar em sondagem, mas de rumor mesmo. Mas da mesma forma que eu trago pra vocês esse rumor, não dá pra não falar que não não dá pra se pensar, porque o São Paulo, aí te digo, mas tem o Cédric, tem o Mike da base e acabou de contratar o Mailton, mas o São Paulo faz isso, né? O São Paulo, ele contrata, vira e mexe a gente vê o São Paulo contratando vários jogadores da mesma posição. Então, pela forma como essa diretoria está acostumada a fazer, não seria tão distante pensar em mais um lateral direito vindo pro São Paulo. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, está muito na base do rumor a situação do Saravia, tá? É muito rumor e eu não, pelo que eu vi, não quero descredibilizar ninguém. Pelo que eu vi, não tem absolutamente nada do São Paulo com o Saravia agora. Pode ter mais pra frente, mas pode ser também que ele fique no Atlético Mineiro. Eu acho que essa conversa veio, né, ventilou isso por conta da questão técnica, né, contra o Santos. Ah, Tidico, mas o São Paulo foi contra o Santos de propósito, foi entregar o jogo. Tudo bem, mas nós vimos uma partida muito abaixo do São Paulo, principalmente falando desse trabalho que o Crespo ele consegue integrar no São Paulo, né? O trabalho que o Crespo consegue fazer não era pro São Paulo, mesmo que deixando de lado a partida contra o Santos, não era pra apresentar aquilo lá, né? E aí o Mailton, ele é óbvio que é muito cedo pra falar, mas eu vi muitos torcedores revoltados com a atuação, com a partida do Mailton.
Então, não é difícil. Eu acho que essa conversa que surge parte também de um entusiasmo por nós querermos ver melhoria técnica no São Paulo a todo custo. Não importa, né? Estamos acostumados com altos e baixos do Cedric, o Mailton, mesmo que de imediato ainda não tá correspondendo, eu acho que vai corresponder. E aí teria vindo uma suposta conversa pelo Saravia, né? Por uma suposta chegada do Saravia, que é um interesse antigo do São Paulo. Então, não é tão assim de se descartar, mas pelo que eu pude ver, não tem absolutamente nada por enquanto entre São Paulo e Saravia. Se tiver alguma coisa, eu trago pra vocês. Eu, particularmente, eu gostaria. Eu acho o Saravia um bom lateral direito, mas talvez o Mailton... Eu acredito que o Mailton, com o trabalho do Crespo, pode chegar a ser um Saravia também. Acho que ele pode render tipo um Saravia, que não acho nenhum craque, nada demais, é óbvio que não, mas um jogador bem interessante para a posição, principalmente se falando no lateral direito. Mas eu vou apurando e trazendo sempre para vocês tudo que acontece em relação a isso. E galera, o Eric tá fazendo falta, né? Trouxe um pouco disso para vocês no vídeo da manhã, o Eric tá fazendo falta. Nós estamos tentando aceitar com as ausências que nós temos Tapia e Dineno, mas e o Eric? Tudo bem que é posição diferente, mas o Eric ele é um ponta que vinha entrando no São Paulo. O Eric ele já é nosso, ele é um jogador nosso. Por que emprestaram da forma que emprestaram o Eric? A diretoria, nós vimos o Lucas Ferreira entrar de uma forma ali muito improvisada, né? Que a antiga comissão técnica não queria contar com o Lucas Ferreira. O Crespo nem colocou porque pra mim já sabia que tava vendido. O Henrique Carmo também, o Crespo pra mim não queria colocar porque já sabia que tava sendo negociado. Acho que a diretoria deu essa dica e a gente fica sem o Eric. Ferreirinha não dá pra contar com o Ferreirinha. Pra mim, um ótimo atacante, mas que se lesiona o tempo inteiro, parece um jogador de vidro. Aí agora nós temos que ficar nos convencendo de que tá bom Tapia e Dineno no banco. Ah, meu, que palhaçada. O Eric, pra mim, poderia contribuir no elenco do São Paulo. E o São Paulo pega e empresta sem lógica nenhuma. Eu sei lá, galera. O que vocês acham em relação a isso? É muita besteira ou vocês concordam? Bom, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O São Paulo se prepara pra enfrentar a LDU. Provavelmente Lucas e Oscar disponíveis e muita coisa boa acontecendo, né, galera? Eu acho que nós podemos ter bastante esperanças de um São Paulo melhor e vamos torcer demais pela classificação, né? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo em tempo real sempre aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem, quem quiser deixar nos comentários alguma coisa, claro. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.